Olá, alunos do curso de Multimeios Didáticos. Estamos começando então a nossa terceira semana de aula, que a gente vai trabalhar um pouco da ideia da identidade cultural e das relações étnico-raciais na escola. Então, nas primeiras aulas a gente viu um pouco do que é cultura e como a cultura se constitui, patrimônio material, patrimônio imaterial. Na semana passada, então, a gente trabalhou alguns movimentos artísticos que influenciaram a cultura brasileira, né? Então, a gente falou um pouquinho do barroco, ali no século XVII, do arcadismo, do romantismo e do modernismo, que fizeram com que a cultura ela fosse desenvolvendo e que o Brasil criasse, então, o que a gente chamaria de identidade nacional ou de identidade cultural brasileira. Mas o que seria, então, essa identidade cultural? O que é esse conceito, né? Então, nessa semana a gente vai estudar um pouquinho o que é, então, uma identidade cultural, e no caso a identidade cultural brasileira, e as relações étnico-raciais no Brasil. Então, como a gente sabe, como a gente já vem estudando, o Brasil ele foi composto de diversas culturas, né? Então, primeiro quando os portugueses chegaram no país e colonizaram os índios, né? E tentaram fazer com que os índios se incluíssem na cultura deles, e na última aula a gente viu aquela imagem do Padre Anchieta rezando a missa, no sentido de catequizar os índios a partir da cultura católica, ignorando completamente a cultura dos índios, né, e a religião que os índios tinham. Depois, então, foram trazendo para cá, no século XVII, século XVIII, os negros, né, escravizados, para trabalhar no Brasil, para construir uma nação, né, que era colonizada, então, até então por portugueses, principalmente espanhóis. Tem uma estimativa de que 5 milhões de negros vieram escravizados para o Brasil, né? Então, como essas culturas elas foram se relacionando para a gente criar o que a gente chama de identidade nacional. Então, o que é uma identidade, né? Quando a gente pensa o que é identidade nossa, a gente lembra do nosso documento, né? O RG, que vai dizer quem a gente é, o nosso nome, onde a gente nasceu. Para a gente se identificar em alguns lugares a gente precisa se apresentar, então a gente usa esse documento, né? Mas o que seria, então, uma identidade que é cultural e que é nacional? Então, a identidade é essa ideia de que a gente pertence a algum lugar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é bem etnocêntrico, como já falei na outra aula, que é essa ideia de que a gente pertence mais ao Rio Grande do Sul do que ao Brasil, né? Então, a gente tem uma identidade que a gente cria, que tem a ver muito com a cultura, porque são os elementos da cultura que fazem a gente se identificar com a região e com o povo que a gente vive. Então, quando a gente vai se apresentar em algum outro lugar, a gente fala, eu sou pelotense, eu sou gaúcha, porque dizer isso mostra de que lugar a gente veio e que identidade a gente tem, né? Então, a identidade, ela tem muito a ver com o lugar que a gente vive, né? E os elementos de cultura que a gente participa que vão dar um significado, então, para os indivíduos desse determinado grupo. Então, esse grupo social, ele tem coisas que ele compartilha em comum que dão uma característica de identidade. A identidade cultural, então, ela é um sentimento da gente pertencer a uma cultura. Então, eu tenho um sentimento de que eu pertenço a uma cultura gaúcha e tem vários elementos que vão demonstrar isso. Então, por exemplo, eu tenho hábitos, eu tomo chimarrão, ou eu como churrasco, ou eu participo de um grupo de danças tradicionalistas. Isso faz com que eu tenha essa ideia de que eu pertenço a esse grupo. No Brasil é um pouco complicado a gente falar dessa ideia de identidade cultural nacional, porque o Brasil ele é muito grande. Então, como ele é muito grande e como ele foi formado por diversos povos diferentes, a gente tem diversas culturas que foram influenciando, então a gente tem múltiplas identidades culturais dentro de um mesmo território, né? A identidade é um conceito importante e a gente precisa falar dele relacionado com a diferença. Então, essa ideia de identidade, ele pressupõe que a gente consiga reconhecer no outro uma coisa diferente, uma pessoa diferente, para a gente conseguir ter um respeito e para a gente quebrar, então, essa ideia de preconceito que, infelizmente, ainda é muito forte, né, aqui no nosso país. Teve uma época ali no século XX que algumas teorias da sociologia elas vão dizer que isso não existe, então que não existe preconceito, que não existe discriminação, mas a gente comprova diariamente, infelizmente, com vários exemplos de que isso ainda é muito forte no nosso país, né?
Então, o que as relações étnico-raciais elas têm a ver com essa ideia de cultura e de identidade cultural nacional? O Brasil, diferente de outros países, né, do mundo, se a gente for comparar, somos a nação que é composta por mais diversos povos. Então, além dos espanhóis e dos portugueses que chegaram para colonizar as terras, a gente já tinha os índios que moravam aqui, que tinham as suas culturas e que tinham uma organização social e que eles foram colonizados, então obrigados a participar de uma cultura que não era deles. Depois a gente tem então os negros que vieram para cá escravizados, né, no século XVIII, que também tinham, né, uma religião e um determinado modo de vida lá na África, e quando vêm para cá eles tentam manter, apesar de toda a exploração, eles tentam manter a cultura deles. Quando os negros vieram para cá, eles vêm da África, mas eles também vêm de regiões diferentes, e a África também é um continente bem grande que tem diversas culturas. Então, os povos negros que vieram para cá trabalhar, escravizados, eles trouxeram diferentes também culturas para cá, mesmo eles participando do mesmo grupo geográfico. O que aconteceu? Para eles manterem essa cultura aqui, eles acabavam se reunindo para não perder a identidade deles. Então, por exemplo, quando a gente falava lá na primeira aula que o patrimônio ele tem uma importante função, que é de manter e preservar as culturas e as memórias, foi o que os negros fizeram, né, quando estavam aqui ainda escravizados. Depois disso, principalmente no século XX, muitas outras etnias começaram a vir para o Brasil, né? Então a gente tem italianos, holandeses, japoneses que vêm para cá a partir do século XX com uma ideia de crescer e prosperar nas terras brasileiras. Não vieram escravizados, mas acabaram vindo também trabalhando em lugares que não eram como eles imaginavam, como a gente sabe, né? Então aqui no Rio Grande do Sul mesmo a gente tem essa divisão bem clara. Por exemplo, Pelotas tem uma população que a maioria das pessoas é negra, em função da escravidão por causa das charqueadas, e a Serra Gaúcha, então, a gente tem uma colonização mais italiana, em função dessas pessoas virem para cá e estabelecerem suas plantações nas terras gaúchas, enfim. Mas o que acontece? Essas culturas elas começam a se misturar. Então o Brasil tem uma característica bem diferente dos outros países, que é a enorme variedade de povos que formou o povo brasileiro e a enorme quantidade de culturas que vai constituir então a cultura brasileira. Por que a gente tem que pensar isso e por que isso é importante na escola? Porque quando a gente vai trabalhar na escola, a gente recebe alunos e a gente recebe professores e pessoas da comunidade que participam de diferentes grupos e que são de diferentes etnias. A gente usa, né, ainda o conceito de raça e de etnia. Raça é meio complicado um pouco porque, na verdade, a gente participa da raça humana e a gente tem diferentes formas de ser humano. E as etnias, então, são esses lugares que a gente pertence, que a gente nasce, que vai nos caracterizar como de um determinado povo e de uma determinada cultura. Agora, ultimamente, tem uma lei que diz que a gente precisa trabalhar na escola, então, a ideia das identidades e a ideia das questões étnico-raciais. Por quê? Justamente para a gente quebrar um pouco dessa barreira que a gente ainda vive do preconceito e da discriminação. Então, por exemplo, os negros vieram para cá escravizados, ficaram muito tempo escravizados e é um povo que precisa o tempo todo se reafirmar enquanto cultura e enquanto uma organização, né, dentro de uma outra sociedade maior, que a gente tem aqueles padrões dominantes, né, então da cultura branca, da cultura machista, da cultura hegemônica, que é essa, e não é a dos negros. Nisso a gente entra num outro tema que é um pouco polêmico, que são as questões das cotas, né? Então, essa ideia de relação étnico-racial tem a ver com isso, da gente conseguir romper então com essas barreiras, para a gente superar então esse preconceito e para a gente conseguir trabalhar com a questão de aceitar o outro e aceitar a diferença do outro. Então é por isso que a gente precisa estudar um pouco do que é a cultura, como a gente forma uma identidade, qual identidade cultural a gente pertence e o que tem a ver então essa relação étnico-racial na escola.
Do mesmo modo que a gente fala disso para falar de cotas e para falar da aceitação, tem uma outra questão que é muito forte no Brasil, que é a religião. Então, por exemplo, a religião, a gente tem uma predominância da religião católica em função dos portugueses que vieram colonizar o país, mas a gente tem a influência de várias outras religiões, né? Então, na apostila vocês podem encontrar lá um exercício que diz várias religiões, que é para vocês realizarem uma pesquisa, para vocês conhecerem um pouco dessas religiões também que vão formando uma identidade, né? Então, fica para vocês pensarem nessa semana qual é a identidade cultural que vocês pertencem, qual é o que vocês entendem por identidade cultural e como a gente pode, então, fazer essa relação com esses povos que para cá vieram e essas relações étnico-raciais, como elas serão trabalhadas na escola e o que vocês pensam sobre isso. É isso, então, até a próxima aula.